Fala, investidores! Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo. Esse é o canal LF Investidor e hoje um vídeo bem diferente. Vou falar sobre como é que vai ser a divisão dos meus investimentos de 2022, tá bom? Para que vocês tenham um parâmetro, não quer dizer que vocês têm que replicar igualmente, porque cada um tem a sua estratégia, o seu momento de vida também ele conta. Se você tem 20 anos é uma situação, se você tem 40 já é outra, se você tem 60 anos de idade, 55, já é uma outra totalmente diferente. Então, assim, tem alguns princípios, algumas coisas que eu já vi no mercado, que eu já li em literaturas que falam sobre porcentagem de alocação. Então, esse vídeo ele é muito importante, não só para aqueles que estão iniciando agora, tem 1, 2 anos de bolsa, para aqueles que também estão muito mais tempo, mas querem saber um parâmetro, querem saber ali como é que eu faço nos meus investimentos e como é que eu estou planejando para 2022. Peço o seu like, isso ajuda muito no engajamento do vídeo, então senta o dedo no like aí para a gente estar firmando aí um acordo. Eu ajudo vocês, vocês também me ajudam. Também espalha esse vídeo, ativa o sininho e se inscreve. Se você não é inscrito, é importante que você se inscreva para que receba outros vídeos como esse. Também esse vídeo é um formato mais educativo. Então vamos lá. Os meus investimentos de 2022 eles vão ser divididos na seguinte situação. Primeiro, eu tenho as ações. As ações elas têm a tendência de queda nesse ano ainda, né? Tanto por causa da volatilidade do mercado, aversão a risco, nós temos pandemia ainda, né? Está se transformando cada vez mais numa endemia, mas assim, ainda é um caso bem complicado. Não deve ter aí a salvação, a cura definitiva em 2022. Temos a eleição, que é um momento de maior volatilidade. Temos a alta dos juros, que influencia diretamente também nas ações, principalmente ações ligadas ao setor de tecnologia, ações de crescimento. Então, aqui, nessas ações, eu vou colocar 32,5%. Ah, mas se você já está vendo que as ações têm tendência de queda ou lateralização, por que você não coloca menos? Então, primeiramente, eu tenho 35 anos de idade, então assim, eu aceito um risco maior. Quanto menos tempo de vida você tem, mais tempo você tem para suportar as quedas e depois recuperar o capital. Então, com certeza, uma pessoa que está no começo da sua vida, 20, 25 anos ali, ele tem que estar mais alocado a ativos de risco. E quando a pessoa vai passando ali, ó, 35, 40, 45 anos, aí já começa a diminuir, é saudável que se começa a diminuir. Tem que ter uma conta de padaria ali que o pessoal faz de 100 anos menos a tua idade, por exemplo. 100 vezes menos 35 daria 65. Então teria que estar 65% atrelado à renda variável e 35% atrelado à renda fixa. Não é muito bem assim que eu... É mais ou menos isso que eu faço. Então, assim, renda variável tá até um pouco mais, né, do que essa conta aí, mas essa conta aí então eu vou escrever aqui, ó, 100 menos a sua idade. Vai dar a quantidade, né, porcentagem de renda variável. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui para a gente ficar bem. Exemplo, se você tem 38 anos, aí você pega 100 menos 38, vai dar 62% em renda variável que você deveria ter, tá bom? Isso aqui não quer dizer que tem que ser assim, tá bom? É só um parâmetro que tem algumas literaturas, tá? Eu acho bem bacana, é importante. Então é 100, você tira 100 menos a sua idade, dá a porcentagem de renda variável. Exemplos, 38 anos, 100 menos 38 vai dar igual a 62. 62% que você deveria ter em renda variável. Isso é um parâmetro, não quer dizer que você tem que fazer isso, tá bom?
É só um parâmetro e eu utilizo mais ou menos isso. Então, as ações eu quero estar 32%. Por que eu quero estar 32%? 32% e meio, né? Na verdade, 32,5%. Porque eu acho que tá. E aqui eu vou falar diminuir menos ações de crescimento, mais, né? Vou colocar mais ações aqui tem as ações de crescimento, ações de dividendos ou setores perenes e commodities. Ainda acho que em 2022 a gente ainda vai ter. Com commodities eu vou fazer um adendo aqui, ó. Então, ações de dividendos, não por causa dos dividendos, tá bom? Porque eu creio que os dividendos também são descontados do preço da ação, então não quer dizer que ações de dividendos já vai ser melhor do que ação de crescimento, não. Mas é ações que têm ações mais consolidadas, né? Eu coloco dividendos aqui, mas eu vou até tirar esse dividendo para não confundir. Ações mais consolidadas, tá? É isso que eu quero dizer. Ações maiores, empresas maiores, mais consolidadas, tipo assim, Banco do Brasil, por exemplo, uma Porto Seguro, um exemplo. Vamos lá, mais algum aí, bom setor elétrico, uma Equatorial não, porque Equatorial ainda é de crescimento, uma Engie, por exemplo, ações mais consolidadas, e setores perenes, setores básicos, por exemplo, uma Sanepar, uma empresa aí se fosse telecomunicações, uma Vivo. Então, assim, nesses setores assim, não é pimentinha, não é uma Oi, então eu vou tentar investir mais esses, tá bom? E commodities, a gente tem a Vale, a Petrobras, que eu ainda acho que ainda vai surfar aí, tá certo que o preço do minério do ferro já deu uma arrefecida, o preço do barril de petróleo também, mas eu creio que ainda vai ficar aquecido em todo 2022. Então, essa é a minha estratégia com relação às ações. Temos na outra ponta, o que eu falo mais aqui no canal, é de fundos imobiliários. Fiz. E por que fiz? Porque a gente vê que muitos FIIs foram exagerados o que fizeram com eles. Então, assim, alguns FIIs de tijolo, por exemplo, a gente teve aí descontos excelentes, muito abaixo do PVP, tem uns ainda que está abaixo de 60% PVP. Então, o que eu vou investir em FIIs, né? FIIs mais de tijolo, tá? Mais de tijolo. Por quê? Porque os fundos de papel ainda vão performar bem no primeiro semestre, mas eu creio que conforme vai passando o tempo, vai ficando cada vez mais atrativos os fundos de tijolos e menos os fundos de papel, porque o fundo de papel eles são atrelados ao IPCA, a maioria que eu tenho é IPCA e também Selic. A Selic vai continuar alta toda em 2022. Agora o IPCA vai começar a arrefecer no final do ano. Então pode ser que o IPCA saia de 10, 11%, comece a cair para 8, 7, até 6%. Então já não vale muito a pena eu ficar atrelado a esses fundos de papel, ainda mais que eles estão com PVP mais mais caros, né? PVP mais esticado do que o fundo de tijolo. E também eu vou pegar fundos com PVP abaixo de 1, que essa é a minha estratégia. Nesse momento de uma crise, uma volatilidade maior. Eu aceitaria até 1,05, isso numa pernada de alta. Mas como nós temos numa pernada aí de estabilização, consolidação em 2022 e até mesmo de queda, não descarto quedas aí com o aumento da Selic, eu creio que sim, a PVP abaixo de 1 é mais atrativo, tá? Tá certo que isso nos fundos em geral. Agora tem fundos de tijolos que com a alta vacância e tal, aí a gente pede um PVP no mínimo aí 0,9, 0,85 e tal. Dá pra gente fazer isso aí. Então, basicamente é isso. Vai sobrar aí, se vocês fizerem a conta, a gente tem aí 35%. Como é que esses 35% são divididos? Então, renda fixa vai ser 30%,
em renda fixa. E aí a renda fixa, eu vou priorizar, não quer dizer que eu só vou investir nisso, mas eu vou priorizar tesouro direto, tá? Vou priorizar o tesouro direto. Por quê? Porque o Tesouro Direto, ele é o ativo mais seguro de renda fixa que nós temos na Bolsa Brasileira. Na Bolsa não, nos investimentos brasileiros. Porque uma segurança soberana. Se o Brasil quebrar, todas as empresas privadas praticamente já quebrou. E se o governo tiver com dificuldade, ele imprime dinheiro. Então você primeiro, vai vir inflação? Vai vir inflação, mas primeiro você vai receber antes. Você vai receber antes e na ponta da lança o consumidor vai sentir lá na ponta da lança final a inflação se o governo imprimir. Mas a gente tem uma balança mais equilibrada, então não há necessidade ele consegue sim pagar o tesouro direto. Então, e além disso, são títulos mais longos, onde você pega ali uma retomada. E aí no tesouro direto, eu nesse momento agora, eu diversificaria. Nós temos aqui títulos atrelados a Selic, que é muito bom, ainda mais que ele não sofre tanto a marcação a mercado, você pode resgatar tranquilamente. IPCA, eu ia diminuir um pouco o IPCA, mas ainda tem o IPCA um pouquinho, IPCA+, né, que a gente tem, esses fundos. E aí pode ser 35, 45, eu preferiria 35. E nós temos também os prédios. Geralmente não é bom colocar pré-fixado. Não, geralmente não é bom. Mas nesse momento eu acho interessante, porque você tem pré-fixados. Quando aumenta muito a Selic, geralmente o mercado estressa e eles ficam. A previsão são de Selic alta ad eterno. Então os pré-fixados já começam a se movimentar para contrabalancear essa alta da Selic. Então tem pré-fixado, às vezes, já no auge do governo Dilma ali, da crise do impeachment, você teve pré-fixados pagando 14, 15% ao ano. Isso é muito bom. Aí quem comprou ali se deu bem, porque depois a Selic foi despencando até chegar a 2% e o cara estava ancorado nos 15% ao mês, ao ano, sem fazer nenhum esforço. Então, se você encontrar pré-fixado de 12, 13% ao ano, não acho ruim comprar não. Mesmo a Selic foi para 14. Pode acontecer? Pode acontecer, mas depois ela vai voltar para 12, 11, 10, que seria a estabilização da Selic ali. E o IPCA já começa a dar uma arrefecida no último mês. Então, pode ser que quem compre pré-fixado se dê bem, e principalmente a Selic, que Selic vai ficar em uns 12%. Você ganha 12% sem esforço nenhum. Então, assim, Selic, a previsão é de 11 e alguma coisa, até 12% até o final do ano de 2022. Então, eu acho meio bacana. Faltou 5%. Os 5% seriam em proteção. Proteção. Eu vou fazer 5%, né? Formas. Fundos alternativos. Como é que seria fundos alternativos? Fundos que está investindo, por exemplo, em metaverso, fundos que está investindo em cannabis, canabidiol, fundo que está investindo em algum tipo de coisa, de ouro. Aí eu vou colocar aqui, ó, ouro, cripto, moedas. Aqui eu prefiro o BTC e uma exposição Ethereum, né? Então, todo esse tipo de coisa. Então, são etc, né? Metaverso. Metaverso. Algum ativo atrelado a isso. Aí depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo já. Tá. Também aqui. BDRs também. E aí, outros tipos de proteção, tá bom? Eu não gosto de investir no mercado americano
Eu invisto através do IVVB11, tá? Para quem conhece aí, que acompanha o canal, vê que eu invisto. Mas você pode investir direto em ações lá. Mas eu acho que o IVVB11 tem uma performance muito boa em 5 anos aí. E já mostrou para quem que veio. Não precisa provar nada para ninguém. E tá rendendo muito bem. Então não tem por que eu ficar aí inventando. Eu tenho que simplificar os meus investimentos. Basicamente é isso o vídeo. Eu queria mostrar para vocês aonde que eu vou investir. Então nós temos aí essa questão, uma revisão aqui, ó, da 100 menos a sua unidade, vai dar a porcentagem da renda variável. Você não precisa utilizar isso, mas é um parâmetro que eu utilizo bem próximo disso. Em ações 32,5, fiz 32,5, renda fixa 30, proteção. Então o que acontece? A proteção era para a gente ter investido mais. Isso aqui, o que acontece? Isso aqui é 5% é flutuante. Se as ações estivessem muito em alta, nas alturas, como por exemplo em 2019, 2018, o que eu ia fazer? Eu ia, antes do crash, o que eu ia fazer? Eu ia diminuir isso aqui para 30, não ia diminuir muito mais não, tá? Porque eu nunca vou saber quanto que é o topo. Os FIIs também, eu ia diminuir para 30, ia sobrar 40, né? Isso eu vou fazer quando começar a subir de novo. Renda fixa, eu iria de repente manter esses 30%. E aqui a proteção eu ia subir para 10%. Por quê? Porque a gente iria ter ali 30, 30, 30 e 10%. Porque você teve aí uma alta substantiva da bolsa. Mas não é o caso agora, por isso que eu coloco esses 32,5. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço mais uma vez o seu like e vamos que vamos, bom investimento a todos.